como eu me lembro sempre de uma outra arquiteta, selecionaram ela porque ela era brasileira. E Olha só, falaram isso gente. pra ela. Então, assim, ser brasileiro não é um problema. Boa noite a todos, boa noite, Nathalie, boa Boa noite. noite. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço estar aqui participando com a gente, tirando as dúvidas. Então, Marcela, bom, se você quiser começar se apresentando, então, para quem ainda não lhe conhece. Então tá bom, então primeiro boa noite a todos de novo. Eu me chamo Marcela Oliveira, tenho muito calor neste momento. Sou mestre em psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano e eu estou aqui para ajudar e facilitar você a encontrar trabalho na Itália. Então vamos aí, ó. Como é que eu posso dizer? Girar todas as chaves, né? E o tema Com da live de certeza. hoje já tô lá, hoje eu tô demais. O tema da live de hoje é Processo seletivo na Itália. Então, exatamente, exatamente. A gente vai falar sobre entrevista de emprego, como funciona aqui, é diferente no Brasil. Tá curioso? Anota tudo, é porque hoje eu vou entregar o jogo, vou entregar o Bora. com certeza, né, gente? Já pega aí papel, caneta para anotar todas as dicas aí que a Marcela vai passar pra gente. Eu vou aproveitar também para me apresentar, porque vai que tem algum seguidor seu que ainda não me conhece, né? Então, Verdade. prazer, pessoal. Eu sou a Natália Gugel, estudando no exterior. Moro na Itália, moro aqui em Padova. Eu vim fazer o meu mestrado aqui em Relações Internacionais. Finalizei o curso e continuo por aqui. Quem quiser saber mais sobre estudar, né? A Marcela fala sobre trabalhar, mas quem quer saber mais sobre estudar, vem comigo, me segue lá no Estudando no Exterior. Então, gente, para começar, né, Marcela, já que a gente vai falar de processo de seleção. Então, qual é o primeiro passo? Eu quero trabalhar na Itália, como é que eu começo? O que é que eu Ok, preciso fazer para entrar em um processo de seleção? ok. Vamos dizer assim, eu só vou fazer tipo passo a passo até chegar no processo de seleção, porque tem um processo bem longo. A gente está na catena final. Você já enviou o currículo e já está selecionando. Então, somente para o pessoal que ainda não fez os passos anteriores, quais são os passos que você precisa fazer? Passo a passo, vamos com calma. Vamos começar do Exatamente, começo. exatamente. Você precisa ter um objetivo profissional claro. Eu tô batendo tanto nessa tecla, mas assim, não Com é óbvio certeza. para as pessoas. Eu não posso fazer um currículo para tudo. Eu não posso procurar trabalho para tudo, gente. Isso é muito importante. Eu preciso ter um objetivo profissional claro. Eu preciso entender como funciona o mercado de trabalho italiano, como funciona a mentalidade, seja do teu patrão, que é as pessoas que vão estar selecionando. E, obviamente, você precisa procurar emprego nos canais corretos, ter um Sim. currículo eficaz, ter uma carta de apresentação, como já dizia minha vozinha, quem não é visto não é lembrado, você precisa Isso. estar. Minha vozinha, ó, tem conselhos para você encontrar trabalho na Itália. Estar presente no LinkedIn. Então, esses são todos os passos que você precisa fazer antes e que hoje eu não vou estar falando por aqui, porque hoje eu quero realmente falar muito sobre o processo de seleção. Como é que eu posso fazer o meu currículo ser escolhido? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Então, coerência. A pessoa, o que que é isso? Você pode traduzir? Isso é o que? Italiano? Coerência? O teu currículo precisa ser coerente com o perfil, melhor. O teu currículo precisa ser coerente, precisa ser coerente com a vaga e com a empresa. Sim. Ok? Então, assim, eu vi que, impressionante, eu vi que as pessoas não sabem ler anúncios. É, Inclusive, tô preparando daqui a 3 semanas, eu vou dar aulas para os meus alunos, uma monitoria somente como ler anúncios, porque o pessoal não sabe. Aí eles mandam um currículo que não tem a ver com anúncio, aí, obviamente não vai dar certo, né, gente? Não tem como dar certo assim. Então, como eu faço para o meu currículo ser visto? Então, teu currículo precisa ser breve, máximo 2 páginas, precisa ser objetivo, precisa ser coerente com a vaga. Então, se você está fazendo uma candidatura para secretária, você tem que, no teu currículo, tem que ter as palavras-chave da secretária. Organização, por exemplo, né? E ter experiências na área. Então, você vai organizar o teu currículo coerente com a vaga que você está fazendo a candidatura, mas também com a empresa.
Então, isso é muito importante. Então, se eu vou enviar o currículo para o Comune, né, que é para a prefeitura, que eu quero trabalhar com eles, nesse caso, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar, tipo, fazer um currículo europeu, que é aquele que eu não aconselho. Mas eu sei que eles vão querer. Mas se eu vou enviar o meu currículo para Google, daí eu preciso ter um currículo criativo. Vocês Olha só, entenderam? gente. O currículo, ele tem que ser específico para aquilo que você está buscando. Então, você não pode ter um modelo só de currículo e sair enviando. Você tem que ter então, cuidado, né, de elaborar o currículo com base na vaga que você está se candidatando. Correto, Marcela? Exatamente. Por isso que eu não consigo dar uma regra única para o teu currículo ser visto. A regra única é ser coerente. E que, inclusive, Com a durante, vaga ninguém com tá a querendo dizer empresa. não. Inclusive, durante a Masterclass, eu vou estar falando sobre isso. E, de repente, ó, Ótimo. eu acabei de pensar agora, de repente, inclusive, eu trago alguns currículos e mostro para vocês. Corrijo na hora para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, como eu faço para ser visto, o currículo tem que ser coerente com a vaga. Ótimo. E aí, Marcela, você falou também da carta de apresentação, né, que é exigida. A carta de apresentação, Exatamente. ela também vai fazer a diferença, né? Então, o que é que você acha que é o ponto-chave da carta? O que é que a carta precisa ter? Então, a primeira coisa é quando a carta é obrigatória e quando não é obrigatória. Se eu faço uma autocandidatura, que palavrão é esse? Significa dizer que eu envio o meu currículo e não tem uma vaga aberta. Então, isso chama autocandidatura. Se eu faço uma autocandidatura, eu tenho obrigação de Enviar. enviar com a carta de apresentação. Por Bom quê? saber. Porque é bom saber. Por quê? Porque a pessoa precisa saber quem sou eu, de onde eu tô vindo, porque eu tô escrevendo para você, a pessoa não vai adivinhar. Se a pessoa me envia o currículo, eu não vou adivinhar o que a pessoa quer. Eu tenho que ser clara. Eu tenho que dizer, eu estou enviando para você porque eu quero isso. A minha intenção é isso. Então eu preciso escrever. E quando eu estou respondendo a um anúncio, ou seja, tem uma vaga, naquele caso não é obrigatório. Hum. Mas eu aconselho. Então, mesmo que não seja obrigatório, Eu você aconselho. diz para Dá enviar. trabalho. Dá trabalho. Não tem alguma coisa que não dá trabalho na vida? Né? O pessoal diz, mas dar trabalho é difícil. E, gente, tudo é difícil. Né? Ficar aqui nesse calor, eu tô, tô na Gente, tá menopausa. muito Só quente. pode. Tô na menopausa. Então, assim, não tem nada. Então, vamos lá. Uma outra coisa. Não pode ter mais do que 10 linhas. Não escreva carta de amor. Mais do que 10. Máximo 10. Nem o seu amor da vida vai querer ler uma carta de amor. Ninguém tem paciência nesses dias. Ninguém tem paciência. Tem que ser objetivo. Diz aquilo que é necessário. Você tem que fazer uma apresentação e você tem que dizer que match você tem com a empresa. Aí a gente Olha tem só, que. gente. Por isso que o meu método é a procura de emprego aplicado ao marketing. É ao contrário, né? O marketing aplicado à procura de emprego. É o calor, é o calor, é o calor. Ótimo. Mas, tá. Então, carta de apresentação, currículo, essenciais, sempre específico para a vaga. Muito cuidado com a questão das palavras-chave, né? Muito importante ler com atenção o site, né? O edital da vaga, pegar pontos-chave para colocar tanto na carta como no currículo, que isso faz toda a diferença, né? Exatamente. Olha, inclusive Exatamente. chegou uma pergunta aqui. Gostaria de saber se posso trabalhar mais de 20 horas semanais com permesso por estudos. Não. Não. E aí, no caso, se a pessoa acaba trabalhando, o que acontece? Você Você sabe, vai Marcelo? presa, vai ser expulsa do país. Tô brincando. Na verdade, Nossa, pra calma, assustar, né? gente. É, isso daí é uma responsabilidade da empresa. Na verdade, a pessoa que tem um visto de estudo, aquilo que eu aconselho as leis mudam com frequência aqui na Itália. Estou dizendo a última atualização que eu tenho. A última atualização que eu tenho é, sim, você pode trabalhar no máximo 20 horas e parou aí, Até né? onde eu sei também. Sim. Então, isso é responsabilidade da empresa. A empresa, ela pode receber uma multa, etc. Você não vai para a prisão, não, mas a empresa não vai querer correr o risco.
tudo bem. Então, a culpa é da empresa. Se quis lhe contratar mesmo, sabendo, né? Exatamente. Aí o Assumir a pessoal pode querer responsabilidade. trabalhar, vamos dizer assim, sem contrato, né? Essas coisas assim também pode acontecer. Acontecer. Mas assim, para quem estudou aqui na Itália, sabe o que significa estudar aqui na Itália. É difícil você trabalhar 40 horas e estudar. Aqui na Itália É, é bem sim, é difícil mesmo. pesado. Você Sim, que sim, estudou sim. aqui também, né? Eu fiz Sim, mestrado. e o que eu acho mais assim complicado em relação aos estudos é porque eles não têm um calendário, pelo menos no meu curso, não tinha um calendário específico. Tinha dias que tinha aula o dia todo, outro dia que não tinha aula, então é bem variado. O que acaba dificultando que você se organize para trabalhar ou para fazer outras atividades, porque não tem um horário certo, né? Não sei se no seu curso era assim também. Sim, no meu curso também era assim, era quando eles queriam. Tô brincando. É, Geralmente a gente estuda 3 meses e outros 3 meses a gente tem que fazer prova, né? É sim. diferente. Tem isso também. Bom, Marcela, e muita gente fala da questão do italiano. Quanto eu preciso saber italiano para estudar ou para trabalhar na Itália? Se sabendo inglês seria suficiente? No one speak English here. It's like that. Sim, sim, sim. Então, assim, ó, meu querido amorzinho da mamãe, ninguém fala inglês aqui na Itália. Então, assim, nem eu, né? O pessoal pensa, mas eu só enrolo. Então, assim, algumas frases chaves, daí vou enrolando. Ninguém fala. 8% dos italianos têm um ótimo inglês. Acho que 17% tem um bom. O bom é escolástico, aquilo que ele fala, estudou no Sim. colégio, mas eles não conseguem falar. Então, se você quer trabalhar na Itália, você precisa, sim, de italiano, né? Não tem E para onde também uma correr, outra gente. coisa, exatamente, não tem para onde correr, assim, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. E É, uma última coisa é o nível. O nível de italiano vai depender daquilo que você vai fazer. Vou citar sempre o exemplo que eu digo. Se você vai trabalhar como jornalista, você precisa ser fluente, né? Você precisa escrever, falar muito bem. Se você quer não sei, trabalhar com linguagem de programação, você precisa saber Java e não italiano. Precisa ter um italiano bem básico, né? E dependendo daquilo que for, a tua obrigação é aprender italiano, depois se joga. Aprende italiano, não espere ter o italiano perfeito, porque esse é um outro problema, né? As pessoas querem falar melhor que os italianos, mas assim, os italianos, muito deles nem conjuntivo, não sabe o que é conjuntivo. O o que que é é isso? conjuntivo? O que é isso? Né? Às vezes eu escuto, gente, dói até na orelha, né? Então, assim, enfim, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que estudar italiano e depois se joga. Né? Se você está no Brasil ainda, sua obrigação é chegar aqui com nível A1 não, A1 você já parte. A2, B1, e daí você aqui já consegue melhorar. Pronto, inclusive você entrou nessa questão, né? Ainda está morando no Brasil. E me perguntaram se seria possível passar pelo processo de seleção para trabalhar na Itália, ainda estando fora da Itália. Se isso acontece ou se seria mais difícil. É mais difícil, sim. Assim, ó, no último ano com a pandemia, algumas regras mudaram. Então, assim, o que isso significa dizer? Que agora todo o processo de seleção é online. Mas antes eles queriam de pessoa, eles queriam literalmente encontrar com você, falar com você. E também tem muitos trabalhos que são remotos, mas assim, por absurdo, tem muito trabalho que são remotos que eles querem que você, de qualquer forma, viva Esteja. perto da empresa. Então, é possível sim, mas assim, esses são raros, para ser sincera. Esses são eventos mais raros. Entendi. Tá. E outra coisa também que muita gente fala, mas assim, eu sou estrangeiro, eu vou estar competindo com o italiano, não sei, bate um medo, né? E o que é que você acha sobre isso, Marcela? Olha, assiste a live que eu fiz ontem. Ah, Ontem eu fiz a live, vou responder de qualquer forma, mas ontem eu fiz a live com a Carol e o problema dela era o mesmo. Né? Na verdade, ela estava na Irlanda, então era um pouquinho diferente. E diferente, mas aqui dentro é igual, né? Ela é, estava 4 anos na Irlanda e não conseguia trabalho na área. A gente fez um percurso, no mesmo dia que a gente terminou, ela enviou o currículo dela e está trabalhando. Então, assim, isso é crença.
Não é verdade, tá? O italiano não é melhor que você. Hoje eu estava falando com uma arquiteta, que ela tem em torno de 30 anos e tem 9 anos de experiência na área. Qual italiano com 30 anos tem a Vai ter. experiência que ela tem? Não, é muito difícil, até porque aqui, quando eles estão estudando, eles não trabalham. Então, a experiência profissional que eles vêm a ter é depois que terminam os estudos. É com os vinte e Verdade. cinco, 26 anos que eles entram no mercado de trabalho. Até mesmo estágio, geralmente eles não fazem estágio durante o período, é depois que terminam o curso, Estágio é né? depois. Então, realmente é muito difícil você encontrar uma pessoa com 30 anos, seja italiano e já tenha 9 anos de experiência na área. Exatamente. Então, se você tem esse bloqueio, se você tem essa crença, eu aconselho você ir lá no meu perfil. Eu salvei no IGVT, é a live que eu fiz ontem, que eu falei 1 hora sobre isso. Então, respondendo, o que que acontece? A diferença entre você e o italiano é que o italiano, ele é madrelíngua, né? Então, é o italiano que ele tem e o background cultural que ele tem. Superando esses dois aspectos, você está concorrendo com o italiano, mas com uma vantagem. Você, pelo menos uma língua a mais você vai ter do que ele. Né? Você vai ter uma experiência diferente, você vai trazer um valor a mais para a empresa, você vai Com enriquecer a certeza. empresa. Né? E como eu me lembro sempre de uma outra arquiteta, selecionaram ela porque ela era brasileira. E Olha só, falaram isso gente. para ela. Então, assim, isso é desculpa. Tá? Isso é desculpa. Ser brasileiro não é um problema. Ótimo. Bom saber. E Marcela, como é que, para entrar no processo de seleção, né? A gente já mandou o currículo, e aí, qual é o primeiro passo depois disso? O que é que acontece? Porque eu vejo que às vezes existe uma entrevista, às vezes existe tipo uma entrevista de conhecimento. Como é que geralmente acontece aqui na Itália? Então, primeira coisa é que o processo de seleção aqui na Itália demora. Então, não é que ele liga para você hoje e amanhã você começa a trabalhar. Ok? A não ser que a gente está falando de trabalhos mais operativos, por exemplo, um restaurante, daí eles precisam de alguém. Mas mesmo assim, eles demoram um pouco, tá? Então, vamos lá. Geralmente você envia. A gente tem duas formas. Aquilo que geralmente pode acontecer. A primeira coisa, eles vão te enviar um e-mail e vão pedir ou para você tipo, compilar um módulo, ou para você responder algumas perguntas já preliminares, ou muitas vezes você gravar um vídeo, tá? Essa é a forma menos comum. A forma mais comum é que eles recebem o teu currículo, se o teu currículo for selecionado, eles vão ligar para você. Isso daí é chamado colóquio telefônico. Essa primeira entrevista de emprego, que você não sabe que é uma entrevista de emprego, Certo. aquela primeira ligação de 15 minutos, que eles vão fazer mais ou menos 3 perguntas, né? Vai querer saber, vai querer. Qual é o objetivo dessa primeira entrevista de emprego? Para ver se você está motivado, se você tem os requisitos. Esse é o primeiro passo, é o colóquio telefônico. Depois Inclusive, disso, Marcela, eu vai. lembrei de uma aula que eu assisti no seu curso, né? Que você fala que ligaram para você e você perguntou assim qual era a empresa, você não estava em casa para querer saber. E aí eu lembro que você falou durante a aula, sempre anote qual é a vaga e qual é a empresa, porque às vezes eles ligam para você e já espera que você saiba do que estão falando. Então, muito cuidado, porque na época, assim, eu estava me inscrevendo para várias coisas, estavam me ligando e eu, meu Deus, o que foi que eu me inscrevi? Qual é essa vaga? Qual é essa empresa? E eu não sabia. E aí eu, depois que eu assisti essa aula, realmente é muito importante você anotar tudo em uma vaga e empresa, porque quando ligarem, sim, essa aqui, sei que eu me inscrevi nisso. Exatamente, exatamente. E não só isso. Por isso que eu falei no início que você precisa ler a vaga. Você precisa estudar a empresa. Porque daí você grava, daí você sabe com quem você está Sim, falando, né? é. Isso é muito importante. E também pode acontecer, tipo assim, e não seja totalmente. Como é que eu posso dizer? Você tem que ser acessível e não disponível. Eu errei uma vez, muito feio. Eu estava na universidade, me ligaram no consulado. Eu não tinha feito nenhum, eu não tinha feito nenhuma candidatura e me ligaram no consulado me oferecendo um trabalho. Aí ela me perguntou, quando é que você pode vir? Eu, agora.
eu não sabia de nada. Que informação eu tinha? Ela disse o título, não sabia, eu não me preparei, não tinha currículo. Eu estava na universidade, eu estava com uma meia calça vermelha, com uma saia no meio das coxas, quadriculada. Ainda bem que pelo menos a blusa era preta e um batom vermelho. Aí eu vou lá no consulado dessa forma. No Eita. consulado, que é todo muito, muito formal. E eu tava com a mente do italiano, né? Eu cheguei lá, tipo, toda afobada. Aí disseram assim, você é brasileira, né? De onde você veio do Brasil? Porque eu não conseguia falar português. Imagina, você dá a manhã toda lá com um italiano técnico falando italiano, aí parte desesperada como uma louca, obviamente deu tudo errado. Então calma, gente. Calma. É uma afobação, parece que é a última oportunidade da vida. Se não responder, não for, perdeu. É o contrário. Calma. Dê valor para você. Muda ficha. Você que tem que selecionar a empresa também. Não é qualquer coisa que aparece na sua vida que você vai lá, vamos lá, aceita. Né? Quando está desesperada, é cada assombração que aparece que, olha, digo nada. Isso vale para tudo na vida. É. Entrevista de emprego e date. Aí já aqui tá demais aqui, ó. Você já, né? Vai A gente já conseguir falou sobre como emprego, escrever uma carta de namorado. amor. Exatamente, exatamente. Então, assim, se ligue nessas coisas, né? O desespero não vai trazer emprego para você. Não vai. Não vai. Ninguém vai contratar você por causa do teu nível de desespero. Então, calma. Responde ao telefone com muito amor, carinho, paixão. Aqui, ó, todas as coisas, os lembretes. Com todo amor, carinho, paixão, escuta muito bem, responde. Você não é falar rápido, fale devagar, responda, entre no clima, né? Preste atenção àquilo, porque muitas vezes você pergunta, já quantas vezes eu fiz seleção aqui na Itália, você faz uma pergunta, a pessoa responde outra, de tão desesperado que tá. Sim, muita calma nessa hora. A gente faz pergunta, a pessoa nem sabe o que responder. Então, assim, se preparar, que eu não vou nem falar. Você entrou, você precisa estar pronto, né? Então, esse daí é o primeiro contato. A entrevista, eu coloco o telefone. Superando isso, geralmente eles vão fazer essa segunda entrevista de emprego, que se chama colóquio conoscitivo, que geralmente vai ser com recursos humanos. O recursos humanos vai fazer entrevista com você e vai querer saber quem é você do teu passado. Porque tem uma coisa muito... Exatamente. Eu tenho A Júlia. A Júlia. A Júlia. Júlia, ontem, por exemplo, a minha cliente era da Irlanda. Então, vamos lá. O que acontece? Na entrevista de emprego, na segunda entrevista de emprego, que seria colóquio conoscitivo, vai ser com recursos humanos. Então, recursos humanos, me lembrei aquilo que eu ia dizer. A gente tem uma regra no recursos humanos. A regra os comportamentos do passado vão me dizer aquilo que vai acontecer no futuro. Tá? Então, assim, só lembrando, não só eu sou do Recursos Humanos aqui da Itália, não só eu fiz seleção, como eu ensino italianos a fazer seleção e recrutamento. Então, assim, eu não estou tirando coisas da minha cabeça, que eu acho que é assim, não. Então, essa é a primeira regra. Então, eu vou fazer perguntas com relação ao teu passado, qual era o teu relacionamento com o teu chefe, qual era o teu relacionamento com o colega, com os clientes, porque eu vou entender quem é você no trabalho. Porque o teu passado, quando a gente tem um determinado comportamento, a probabilidade que isso se repita no futuro é muito grande. Sim. Então, essa é a mentalidade de um selecionador que você precisa entender. Então, por isso que você tem que estar preparada. Como é que foi esse trabalho? Foi bom. Eles gostaram. Que informação você está me dando, gente? Nenhum. Você Mas tem que é elaborar melhor verdade. essas respostas. Direi de si. E você tem que contar mais. Tem que contar mais sobre isso. Detalhe. Descreva. Né? A pessoa... Dê um exemplo. Isso sim, é pedido, Júlia. Dê um exemplo. Né? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Superando essa entrevista de emprego, a segunda, geralmente você vai ter a terceira. E a terceira, geralmente, é técnica. Né? A primeira é conoscitiva, é comportamental. E depois você vai para o seu chefe.
o seu futuro chefe, né? E ele ali vai estar fazendo perguntas para você no sentido de perguntas mais técnicas. Ele quer saber se você realmente sabe trabalhar. E às vezes eles fazem, inclusive, testes. Pode ter um teste de inglês, pode ter um teste de contabilidade, dá um bilante, né? Dá um Sim, balanço para tudo vai você ler. depender da área, né, que você está Vai se depender da inscrevendo, área. qual é a vaga. Exatamente. Então, vai te dar alguma coisa para fazer ou vai fazer algumas perguntas muito técnicas para ver, enfim, se você sabe ou não. Assim, esse é a base. Pode ter mais, pode ter menos do que isso, pode ter Então, assim, entrevista mais ou de menos grupo. seriam 3 entrevistas, correto, Marcela? Depois que Sim, você envia o currículo por telefone, a, o primeiro colóquio e o segundo de conhecimento, né? exatamente. O primeiro geralmente é com recursos humanos, o segundo é com recursos humanos e o teu futuro chefe. Geralmente assim. Um de conhecimento e outro mais técnico, no caso. Mais Sim. técnico. Exatamente, exatamente.